Olá, senhores, boa noite. Sejam bem-vindos aqui à gravação da nossa revisão geral. Lembrando que hoje a gente vai fazer apenas uma rememória, né, um apanhado de tudo aquilo que foi estudado durante o semestre, né? É, não temos hoje o condão, a intenção de trazer novamente conceitos, porque toda a ementa da disciplina já foi cumprida. Então, a função da aula de hoje é realmente fazê-los lembrar do que foi estudado durante o semestre para ajudá-los quanto à prova, que será daqui a 2 semanas, certo? Então, se porventura alguma coisa aqui for mencionada e vocês, é, porventura, não se recordarem ou não tiverem muita certeza do que eu estiver falando, peço que procurem, né, a respectiva aula e reassistam, né? Lembrando que ainda está valendo aquele compromisso, né, de retirar as aulas daqui, inclusive esta gravação dessa revisão geral, e enviar para o YouTube. Assim que estiver pronto, eu aviso vocês. Bom? Então, revisão geral, né, da disciplina de orientação em prática em projetos na infância. Então, primeiro capítulo, né, estágio supervisionado e a formação docente, né? Então, o estágio, ele é a oportunidade de aproximar a teoria e a prática, né? Além de que ele proporciona uma troca de experiências, né, entre os alunos, os estagiários e os professores, e isso tudo é proporcionado por meio, né, da escola, né? A escola, ela se torna o campo de experimentação, né, do estagiário. E aí, nesse estágio, o estagiário ele vai desenvolver 3 atividades, né? Que é a atividade de observação, de participação e de regência, né? Isso tudo dentro da sala de aula. Então, o estagiário, primeiro, ele observa, né? Ou seja, ele vê o professor fazendo atividade com os alunos em sala de aula e não intervém, ele apenas observa tudo acontecendo, né? Depois, ele participa, quer dizer, o professor continua desenvolvendo a atividade e o estagiário participa daquilo que o professor propõe junto com os alunos e depois ele promove a regência, quer dizer, o estagiário, ainda sob a coordenação do professor da sala, ele é que vai, né, desenvolver a atividade com os alunos. Ou seja, o professor, dentro da sala de aula, continua sendo aquele que vai comandar aquilo que está sendo feito, né? Então, o estagiário observa, depois participa e, por último, ele rege, certo? Falamos também sobre a adaptação da criança à escola, né? E falamos um pouquinho sobre a ambientação da criança à escola. Não sei se vocês se recordam que a gente chegou a mencionar, né? Sobre a, 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 o novo, né, que a escola representa para essa criança, porque a criança ela é acostumada com o ambiente da sua casa, né? Ela é acostumada com o ambiente da sua casa, ela observa sempre o quarto, a cozinha, a sala. E aí, quando ela chega na escola, ela vê um ambiente completamente novo, né? A sala de aula, aqueles largos corredores, bebedouros, né? As áreas verdes, enfim, né? O refeitório. Áreas que são estranhas àquilo que a criança normalmente tem na sua casa. Então, essa criança, ela precisa passar por um processo de ambientação, né? Ela precisa viver esse momento em que ela se acostuma com esse novo ambiente em que ela está vivendo e que ela vai viver pelos seus próximos anos, né? E aí entra a presença da família, né? Às vezes a própria família, sejam os pais, os avós, os tios, os irmãos, enfim, é, gostam de se fazer presentes no intuito de auxiliar essa criança, né? Nesse processo de transição. E aí também entra a questão dos objetos de apego, né? Que também acabam tendo a mesma função da família na escola, né? Porque o que é a ideia da presença da família na escola, né? É trazer para essa criança a memória da segurança que ela tem na sua casa, né? Quando a criança ela fica só na escola,
por vezes ela pode se sentir insegura. Por quê? Porque ela está olhando ao redor e ela não vê ninguém conhecido, né? Ela vê a professora, o professor, ela vê os coleguinhas, ela vê os demais funcionários, né, da escola, mas ela não vê o pai, não vê a mãe, não vê o irmão, irmã, avó, avô, tio, tia, e isso causa uma insegurança nela. Então, a presença da família ela se torna um pouco importante justamente por conta disso, né? Fazer com que a criança se sinta segura na escola até que ela se ambiente com as demais pessoas e com o próprio ambiente em si, né? E consiga dispensar a presença desses familiares, né? E os objetos de apego eles acabam tendo a mesma função. Então, uma menina, né, que leva uma boneca, que leva um brinquedinho, que leva um estojo, não sei, e um menino que leva uma bola, que leva um carrinho, que leva um boneco, né? Uh, Esses objetos, eles são para essa criança uma espécie de segurança também, né? Quando a família não está presente. Então, quando a criança olha para essa boneca, para esse boneco, para essa bola, para esse carrinho, para essa boneca, enfim, isso traz para essa criança um pouco de segurança e a lembrança daquilo que ela tem na casa dela, né? Permite que ela se sinta um pouco melhor nesse ambiente escolar. E claro que isso tudo é um processo transitório, né? E que, num determinado momento, essa criança vai é, deixar esses objetos, né? Isso é algo transitório. E é justamente por isso, para facilitar esse processo de transição, que a gente não pode proibir a criança de estar com aqueles objetos, porque, como eu já mencionei, eles dão essa segurança para ela, né? Não se deve tomar o objeto da criança ou não permitir que ela fique próximo dele, porque aquele objeto, por aquele tempo, é a segurança que aquela criança tem de estar ali na instituição de ensino. Outra coisa, né, que nós conversamos foi sobre cuidar e educar, né? E falamos um pouquinho sobre as etapas de aprendizado e de evolução da criança até os 6 anos de idade. Eu não sei se você se recorda, mas chegamos a mencionar um pouco sobre os estudos, né, da pedagogia, sobre o desenvolvimento da criança, e que falam que até os 6 anos de idade, a criança tem uma explosão de evolução e de aprendizado. Por quê? Porque quando ela nasce sabendo fazer absolutamente nada. E aí, quando ela vai até 6 anos de idade, muita coisa ela aprende. Ela aprende a se levantar, ela aprende a sentar, ela aprende a ficar agachada, ela aprende a engatinhar, ela aprende a andar, ela aprende a ficar de pé, ela aprende a falar, ela aprende a dançar, ela aprende a subir em alguma coisa, algum móvel, uma cadeira, né? Ela vai desenvolvendo essa coordenação motora, ou seja, muita coisa se aprende dos 0 até os 6 anos de idade, né? Então, por isso que é importante que esse processo de aprendizado, de evolução da criança até os 6 anos seja respeitado, porque a criança aprende muita coisa nesse meio tempo, né? E outra coisa mencionada também, né, que é a aliança, né, entre o cuidado e a educação, né? Por quê? Porque muitas vezes se confunde, especialmente quando a gente fala das crianças menores, né, que estão na creche, na pré-escola, né? Se fala muito sobre que a função da, da, da família é cuidar e a função do professor é educar. E às vezes o contrário, né? Como se a família tivesse a função de educar e o professor tivesse apenas a função de cuidar na ausência dos pais, né? Então, na verdade, isso é o contrário que acontece. E deve existir de ambas as partes, tanto a família quanto a escola, as duas funções, a função de cuidar e a função de educar. Então, quando a gente fala de educação, a gente fala de ensinar propriamente dito, né? Aquilo que a criança deve aprender. E o cuidado, observando justamente o fato de que a criança ela não é independente, ela não é autônoma, ela precisa da presença de um adulto para muitas das coisas que ela faz, né? Então é importante que seja observado isso, né? Que deve existir uma aliança entre cuidado e educação de ambas as partes. Falamos sobre a relação entre educação infantil e ensino fundamental e avaliação da aprendizagem, né? O primeiro ponto foi sobre a evolução da visão sobre a criança, né, que foi um longo estudo da pedagogia
a respeito da visão que se tinha sobre a criança, né? Que antigamente se via a criança como um pequeno adulto, como se já nascesse sabendo de tudo, e hoje, né, a pedagogia a pedagogia, ela observa a criança como um ser humano em formação, né? Um ser humano que está em processo de formação e não tem capacidade de fazer tudo sozinho, né? E que necessita desse cuidado e dessa instrução de alguém mais experiente, né? Além de que, né, seja respeitada, seja respeitado, né, dessa criança o seu processo formativo. Então, ter esse entendimento de que a criança tem processos a viver, que esses processos precisam ser vividos paulatinamente e eles devem ser respeitados, né? Outra coisa mencionada foi a transição entre educação infantil e ensino fundamental, né? Porque na educação infantil, geralmente as atividades são muito mais lúdicas, né? Existe o ensino, mas o ensino é muito mais lúdico. A criança ela aprende brincando, né? Na grande maioria das vezes. E quando essa criança vai para o ensino fundamental, a coisa muda quase que completamente de figura. Por quê? Porque no ensino fundamental, os professores geralmente já não querem mais trabalhar tanto o lúdico. Eles querem trabalhar conteúdo, eles entendem que a fase do lúdico já passou, que é a educação infantil, a fase de brincar. E esquece que aquela criança ainda é uma criança. E ela precisa, sim, ter o lúdico trabalhado, né? E outro ponto, que errar é normal, né? Ou seja, a criança não é um ser perfeito por si só. Nem mesmo na fase adulta, nós conseguimos atingir esse ideal de perfeição. Então, é importante respeitar essa fase da criança, né? E permiti-la ao erro, né? Não condená-la, não julgá-la, né, pelo erro, não castigá-la por isso, porque é algo que é intrínseco, é algo que é ligado à natureza da criança, né, que justamente por essa visão evoluída que se tem sobre ela, ela vai viver constantemente, né? Ela vai passar por esse processo de falhas, de erros, mas que vão lhe trazer um sentido de ensino, um sentido de educação e de evolução, né? Que ela precisa ter nesse processo de evolução dela enquanto ser humano, certo? Falamos também sobre a escola como espaço de aprendizagem, né? Já que conhecimento não é algo pronto, como muitos podem pensar, e como muito a pedagogia também via antigamente, né? Porque se falava que a... Só um momento. Pois bem, voltando, perdão. Então, se respeitar e se entender que o conhecimento não é algo pronto. Então, a pedagogia antigamente, ela tinha a visão de que o conhecimento, a ciência que era passada para a criança era algo assim, maçante, algo já pré-fabricado, como se fosse uma lata de sardinha, algo que está pronto, é só esquentar e comer, né? Fazendo essa analogia. Não, conhecimento é algo construído, né? A teoria do construtivismo ela vem exatamente falar sobre isso, né? Que o conhecimento ele é construído entre o professor e entre os alunos na sala de aula, né? E é justamente isso que vai facilitar a interação que esses alunos vão ter entre si dentro da sala, né? E a interação entre eles ela vai gerar, inclusive, muitos momentos
em que vai ser trabalhada a questão do debate, a questão da argumentação. E aí o professor, na função de docente, ele não pode impedir que esses alunos vivam essa fase, né, de argumentação, de aprender a debater, de aprender a questionar, de aprender a arguir aquilo que eles entendem como correto, de permitir o debate. Isso não pode ser impedido, porque essa é uma das questões, é uma das coisas que o ser humano precisa saber fazer, né? Então, ao invés de o professor proibir que exista debate, argumentação dentro da sala de aula, ele deve mediar, né? E permitir permitir uma determinada, uma certa autonomia para o aluno, para que ele tenha essa capacidade de, por si mesmo, conseguir resolver os seus debates, as suas linhas de argumentação. Então, o professor ele auxilia, ele não resolve e ele não impede, ele auxilia, ele deixa acontecer, mas ele intermedia esse espaço e esse momento, né, para garantir que a criança tenha essa capacidade de argumentar, de arguir, de debater com os seus demais colegas da forma adequada e garantindo que isso lhe traga um crescimento humano, né? E também até mesmo profissional, por que não? Pois bem, por hoje, né, a gente encerra aqui. Como eu mencionei, essa era uma rápida revisão que nós iríamos fazer quanto a todo o conteúdo estudado. Como eu mencionei, se vocês, porventura, não se lembrarem de algum dos conceitos mencionados aqui na revisão, ou não tiverem muita certeza sobre o que eu tenha falado, convido-os a reassistir às aulas, e também, como eu havia falado no começo da aula, essas gravações estarão todas disponíveis no canal do YouTube. Assim que essas gravações estiverem disponíveis, eu vou notificar vocês aqui, tá? Para vocês reverem essas aulas com mais facilidade. E a prova de vocês será daqui a 2 semanas. Então, mais orientações sobre a prova, a gente conversa ao longo dessas 2 semanas, tá? E alguma outra questão, estou disponível aqui no Teams e também no WhatsApp. Bom, obrigado a todos por terem passado até aqui, por terem vivido esse semestre, né? Vamos às provas com muita tranquilidade e estou aqui mais uma vez na função de auxiliá-los na condução da disciplina, certo? Um abraço a todos, bom descanso e até as provas.